Não sei se você sabe ou sabia, mas a Nigéria, um país africano, registra mais de 185 mil mortes desde 2009 até agora por causas religiosas. Cristãos estão sendo assassinados por motivos religiosos na Nigéria. E nessa mesma época, de 2009 até agora, cerca de 19 mil templos cristãos já foram destruídos. A pergunta é: o que é que está causando esse tipo de tragédia? Eu sou Heleno Ávila, estamos aqui para fazer uma apreciação a respeito desta tragédia que o povo de Deus está atravessando nesse tempo. Veja, a perseguição por causa da fé é algo que, de alguma maneira, faz parte do, digamos assim, do calendário cristão. Os cristãos já foram perseguidos outras vezes. Perseguidos, inclusive, oficialmente. Nos primeiros anos da igreja cristã, Roma patrocinou a morte de milhões de pessoas por causa da palavra, uma vez que o imperador romano era considerado como um deus vivo na terra, e os cristãos nunca admitiram a adoração de seres humanos, então esta razão levou a muitas mortes e perseguições no Império Romano no primeiro século, no segundo século também, só cessando no terceiro século, quando Constantino baixou o Edito de Tolerância e outras legislações também, interrompendo esta saga contra a Igreja Cristã. E, posteriormente, nós temos registros de muitas outras perseguições contra cristãos em todas as partes do mundo. Mas esse registro na Nigéria tem sido algo preocupante, porque o que a gente percebe é que há uma ligação entre a intolerância religiosa muçulmana e a liberdade que os cristãos não desfrutam de adorar o seu Deus e cultuar da maneira que a Bíblia diz. Então, não há justificativa alguma no século XXI para que uma religião ou grupos religiosos muçulmanos simplesmente pratiquem um genocídio, uma tragédia dessa, matando tantas pessoas por causa daquilo que elas creem. E nós eh, podemos identificar, na verdade, as autoridades internacionais identificam grupos como o Boko Haram, que é um grupo extremista, e o grupo Fulani, que também é um grupo extremista de conotação muçulmana. E é bem interessante que a perseguição, de fato, é mesmo religiosa, porque alguns setores do, da religião muçulmana na Nigéria são também perseguidos. Os chamados, por exemplo, muçulmanos liberais, acabam sendo vítimas tanto de morte como de sequestros praticados por esses grupos extremistas nigerianos. Sem dúvida alguma, nós podemos identificar uma uma falta de controle, ou seja, um desgoverno na Nigéria que acaba por manter esse estado de perseguição religiosa e causando aquilo que nós podemos classificar como um genocídio. O governo nigeriano não exerce, de fato, controle sobre esses grupos, preferindo, ao invés disso,
argumentar que isso se trata de disputas territoriais, tribais entre grupos nigerianos. Isso não é verdade, porque quando a doutrina, o ensino cristão penetra no coração de uma pessoa, ele passa a ser, digamos assim, a motivação número um de sua vida. Então não haveria, por exemplo, nenhuma razão de um grupo cristão, por pertencer a uma outra tribo, perseguir alguém que pertence a uma tribo diferente, porque é cristão. Então, seria cristão perseguindo cristão. Então, o governo nigeriano não tem um pingo de razão quando procura motivações estranhas, motivações que ele mesmo deveria coibir. Portanto, a pergunta é: que instrumentos nós podemos usar como crentes em benefício daquelas vidas? Sem dúvida alguma, a oração, irmãos. Nós não podemos ir para a Nigéria, não podemos nos alistar como força militar ou força paramilitar para irmos à Nigéria ajudar a combater este extermínio cristão. A única coisa que nos sobra mesmo, e a única mais efetiva que temos, é a oração. A oração do justo, dizem as Escrituras, pode muito em seus efeitos. Jesus orava. Jesus ensinou a orar. Ele passava longos períodos em oração. E eu tenho uma tese de que as orações, os períodos de oração de Jesus Cristo eram períodos realmente muito poderosos, com a presença do Pai, não é? Com dos anjos, coisas que somente uma oração perfeita pode contribuir na sua vida. Faça de sua vida uma vida de oração. Você pode usar as suas habilidades de oração para ajudar os cristãos nigerianos a sobreviverem a esta perseguição e a se livrarem delas no tempo oportuno. Não deixa dúvida de que isto pode ser interrompido, como já foi também em outras ocasiões. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus.